que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías 48 diz: ouvi isto, ó comunidade e descendência de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel, saídos da linhagem de Judá, que jurais pelo meu nome de Yahvé, o Senhor, e invocais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Com efeito, tomam o nome até da santa cidade e se firmam sobre o Deus de Israel, Yahvé dos exércitos é o seu nome. Desde a antiguidade anunciei os eventos que viriam a ocorrer, da minha boca é que tais notícias saíram, e eu fiz com que todos ficassem sabendo. Então, de repente, agi, e eles se realizaram. Pois eu sempre soube o quanto és obstinado, que os tendões do teu pescoço são de ferro, e a tua testa de bronze. Pois, por esse motivo, faz muito tempo que eu anunciei e revelei a ti todos os fatos antes do seu cumprimento, para que não imaginasses. Ora, foram meus ídolos que fizeram isso e aquilo, minha imagem de madeira e meu Deus fundido determinaram tais eventos. Já ouviste e viste tudo isto, e vós não haveis de admiti-lo? Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações. Um saber até então em segredo passo a teu conhecimento. Tais revelações foram criadas agora e não em tempos passados. Até hoje nada ouviste sobre elas, para que não cogites. Eu já tinha notícia delas, mas tu não tinha ouvido antes. Também nada imaginavas ou sabias, além de tudo, desde a antiguidade que o teu ouvido tem se fechado. Sei muito bem o quão és desleal e traiçoeiro, e que desde o berço te chamam rebelde. Contudo, refreio minha ira por amor do meu próprio nome, eu uso de ainda mais paciência para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. Eis que eu mesmo te refinei, todavia, não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Amém, irmão? Podeis sentar. Esse texto de Isaías, ele é bem incrível, né? As coisas que Deus vem falando, e nós que conhecemos a história de Israel, aquele povo contumaz, aquele povo rebelde, aquele povo obstinado, nós vamos enquadrando cada trecho daquilo que Deus fala pelo profeta Isaías, nós vamos enquadrando na nossa memória claramente de tudo que os outros profetas já disseram, de tudo que é a história de Israel. Aumenta só um pouquinho. Tudo que é a história de Israel, nós vamos vendo o retrato aqui nesse capítulo 48, e uma coisa que sempre chamou a atenção neste capítulo é quando o Senhor diz assim, eu não exterminei vocês por amor do meu nome. Vocês estão vivendo aí, vocês estão sobrevivendo, mas é porque eu coloquei o meu nome sobre vocês, né? Nós vemos desde o princípio como Deus fez essa união, a ponto de no Antigo Testamento, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus, Deus, é o noivo e a igreja é a noiva. Essa união ainda não se consumou. Amém? Por isso que muitos ainda se desviam, muitos se perdem, etc. Enfim, mas é uma união não consumada, é o noivo e a noiva. Há uma promessa de casamento que ainda não aconteceu na sua totalidade. No Antigo Testamento, porém, não tinha essa simbologia de noivo e noiva. No Antigo Testamento, Deus dizia que era o marido.
E Israel era a esposa, uma união consumada. Algo muito tremendo. Aqueles milagres de mar abrir e tudo mais, tudo isso vai revelando que Deus estaria muito mais com Israel do que com qualquer outro povo ou situação. Hoje, porém, tem uma promessa, né? Depois, aqui, me parece no próprio profeta Isaías, vai haver uma promessa que diz assim: bem-aventurada a estéril que não deu à luz. Ele diz assim: mais serão os filhos da estéril e solitária, da mulher solitária, do que a da casada. Isso já era uma alusão que a igreja produziria muito mais filhos do que Israel. E Israel ia acabar onde? No desprezo. Aqui, quando Deus fala, não é, em outras versões, né, não sei se essa aqui que eu li, não é por amor de vós, é por amor de mim mesmo, do meu próprio nome, para que o meu nome não seja blasfemado entre as nações. Moisés, quando Deus diz que ia destruir o povo, Moisés é participante desse lapso. Ele diz assim: Senhor, se tu matares este povo, as nações vão dizer que tu não conseguiste colocá-los na terra prometida. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Mas Moisés vislumbrou essa situação como homem. As pessoas vão, o que Moisés estava querendo dizer? Elas vão blasfemar do teu nome. Esse nome do Deus de Israel, isso vai virar uma blasfêmia. Por quê? Deus libertou o seu povo, não foi capaz, essa era a visão de Moisés, Deus não teve capacidade de colocá-los na terra prometida, então os matou no deserto. Era isso que estava na cabeça de Moisés. Outras versões bíblicas falam isso claramente. Hoje nós somos invadidos por um monte de versões bíblicas que eu já nem sei mais aonde eu li. Mas o fato é que eu li, principalmente na versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi o maior tempo de leitura, foi sobre essa Bíblia. Moisés pensa isso, o que não era a realidade naquela situação, mas aqui Deus vem e diz assim: por amor de mim mesmo, no verso 11, por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. A concepção de Deus aqui é que se ele, como nós lemos, tivesse exterminado a Israel, ali, a essa altura, como se diz, do jogo, do campeonato, o nome dele seria exterminado. Nós estamos falando aqui de Isaías. A nação de Israel já transcorreu mais de sei lá quantos mil anos, porque Isaías foi escrito há apenas 740 anos antes de Jesus nascer. Então aqui já passou milhares de anos. A nação de Israel já havia, todo o mundo, todo o planeta já conhecia a fama do Deus de Israel, das suas grandes obras. Quando Israel louvava, uma coisa sempre chamou muito a minha atenção, que os povos das nações vizinhas ouviam tremores, ouviam coisas sobrenaturais e diziam a seguinte expressão: o Deus dos hebreus baixou ao arraiar deles. Isso é muito forte, irmão. De tão impactante que acontecia, dizem os historiadores, a terra tremia quando a nação de Israel se juntava para louvar. Imagina assim, irmão. Vamos pensar, naquela época a nível de nação, né? Vamos imaginar aqui uma coisa, deixa eu ver assim. Você conhece a região dos lagos?
ali Rio das Ostras, né? Aquelas bandas. Imagina nós começarmos a louvar aqui e gente lá, ó, não tinha internet não, tá? Nem microfone, tá bom? Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha caixa de som, tá bom? Não tinha nada disso. Imagina nós começarmos a louvar aqui no Rio de Janeiro, num determinado quadrante, e lá em Rio das Ostras, alguém diz assim: caramba, o Deus dos cariocas desceu ao arraial deles, a terra está tremendo, o céu está vibrando, é o louvor deles lá. Era mais ou menos essa coisa, porque eram as nações vizinhas, diz a Bíblia, que ouvia falar isso no meio das nações vizinhas. O Deus dos hebreus baixou ao arraial deles. Agora Deus olha para uma nação toda em pecado, ele diz assim: eu tenho que exterminar essa nação. Mas aqui, depois de milhares de anos, Deus diz assim: se eu exterminar eles, acabo exterminando o meu próprio nome. E Deus preserva eles para continuar mantendo o seu nome sobre eles e esperar que aquela geração caia e surja uma nova geração na qual ele possa glorificar o seu nome e andar no meio do seu povo. Mas essa nação surgiu quando? Nunca. Israel veio caminhando na ponta da ira da espada de Deus o tempo todo. Chegou uma hora que Deus falou: não dá mais. No ano 70 tem um massacre descomunal. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, o episódio chamado Holocausto, um massacre descomunal. E aí Deus vem e mostra que aquela nação só ficaria de pé, ela só voltaria a se reorganizar como nação, porque ele tinha feito uma promessa a quem? Por causa que Deus fez uma promessa a Abraão, o homem a quem ele chamou de meu amigo. Abraão, o amigo de Deus. Amigo é coisa muito íntima. A Bíblia diz que há amigos mais chegado que um irmão. Então, amigo ali é uma coisa muito íntima. Jesus falou: eu já não chamo vocês de servos, porque tudo que eu recebi do meu Pai eu vos tenho feito conhecer, eu vos chamo de... Então, amigos, quando Deus usa a expressão amigo, para Deus tem um significado muito maior do que o que nós, na nossa sociedade, a gente pensa. É algo muito profundo, a ponto de Jesus dizer assim: ó, tudo que eu recebi do Pai eu passei para vocês, porque vocês são os meus amigos. Então significa algo muito profundo no sentido bíblico, a palavra amigo. Abraão, o amigo de Deus. Deus não exterminou Israel, porque fez uma promessa a Abraão, que a descendência dele reinaria no meio das nações. Isto é fantástico. Agora, meu irmão, imaginas tu, se Deus ainda age por promessas dele, por amor ao nome dele, por cima de nações pecadoras, por vidas podres, sem escrúpulo e sem sentido, cujo desejo ardente de Deus é exterminar. Se Deus com esses faz isso, imagino que ele não fará com aqueles que andam verdadeiramente em santidade, em retidão. Olha o que ele fez com Daniel. Quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, Daniel foi escravo. Daniel foi posto numa posição que ele dava ordens a pessoas que eram nativas da terra de Babilônia. Deus fez algo tão tremendo que pegou um escravo como Daniel, faz ele cair na graça do rei, dá a ele dons e talentos. Está todo mundo desesperado, o rei sonhou, Deus deu um sonho. Deus tem seus caminhos, amém, irmão? Deus deu um sonho a Nabucodonosor, ele ficou doido, eu tenho que saber o significado desse sonho, mas sequer ele lembrava do sonho.
Pegou-se todo mundo para matar. Daniel falou assim: não, me dá aí 3 dias. Tá bom, 3 dias, agora me leva lá. Rei, o que tu pediu é impossível, mas há um Deus nos céus a quem eu sirvo. E é o seguinte, rei, tu sonhou foi isso, isso, isso e isso. O significado é esse. O rei se curvou diante de Daniel. Amém? A Bíblia diz que o rei se curvou diante de Daniel, porque reconheceu que ali, naquele cálice pequeno, estava Deus. Falou: não tem Deus como esse. Que Deus é esse que você serve? Tem historiadores que dizem que Nabucodonosor morreu convertido ao Deus de Daniel. Aliás, eu acho que não tem nenhum historiador que fala o contrário. José era justo, foi levado cativo e se tornou governador. Segundo o que nós sabemos, Faraó disse para ele: eu no trono estou acima de você, está aqui o meu anel, você só deve obediência a mim. Sem a tua ordem ninguém levanta um pé no Egito. Eu entrego nas tuas mãos todos os meus servos, todas as minhas servas, a minha casa eu entrego nas tuas mãos, todas as minhas colheitas, todas as minhas propriedades, todas as minhas terras, tudo, José, está na tua mão. Eu sou apenas maior que você aqui no trono. E dizem também todos os historiadores que Faraó morreu convertido ao Deus de um hebreu, de um escravo. Se Deus fez coisas tremendas aqui, não exterminou um povo e continuou manifestando coisas das quais eles não eram dignos, porque ele estava preservando o seu nome. Imagina se eu disser assim para Deus: Deus, não precisa preservar o teu nome sobre mim, não. Deixa comigo. Deixa que eu preservo o teu nome. Eu vou dar testemunho da verdade, da santidade. Eu falo das tuas grandezas. Deixa comigo. Não precisa o Senhor se preocupar com isso, não. E aí vem o Senhor e diz assim: então vamos fazer um trato. Tu cuida e eu. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona, irmão. Deixa Deus olhar para você e ver em você um relaxado com a tua casa, um relaxado com a tua vida, um relaxado com o teu carro, um relaxado com tudo. Mas quando se tocar nas coisas de Deus, você é o cara mais perfeito. E aí, ele vai dizer: não, então tu cuida do que é meu, porque eu cuido do que é teu. Deus disse isso para mim no começo do ministério, meu irmão. Eu tinha uma preocupação. E certa vez um profeta teve a visão exata da minha preocupação, coisa que eu nunca tinha falado para ninguém. Ele teve a visão exata, ele falou assim: eu vejo isso, numa situação, mas ele não falou que era a minha preocupação, ele apenas viu a visão que era a minha preocupação. Ele falou: eu vejo isso, mas eu vejo um anjo chegando na situação assim. Eu falei: puxa, graças a Deus, Deus está cuidando da situação. Aí quando eu penso, Deus está cuidando da situação, o profeta vira para mim e diz assim: e assim te manda dizer o Senhor: tu cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Agora, tu está preocupado com o que é teu? Deixa Deus se preocupar com o que é teu. E tu se preocupa com o que é de Deus. Sabe por quê? Há um mistério. Decanta, labassori bicante. Há um mistério que eu não sei se eu encontro palavras para dizer. Eu senti na alma, mas eu não sei se sei dizer. Há um mistério. Entrou na minha alma um mistério. Eu entendi, mas as palavras fugiram. Você entendeu o mistério, irmão?
Porque quem falou diretamente ao Espírito foi o Espírito Santo. Eu não consigo falar do mistério. Eu entendi e ele fugiu. Impressionante. Deus está tratando com alguns diretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Cuida do que é dele, irmão. Ele vai cuidar do que é teu. Nunca vi desamparado o justo. Justo é quem anda em justiça. Justiça é o que procede do trono de Deus, irmão. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Profeta, eu vou aqui, ó. Não tenho nada para ti. Não tenho nada para ti, Elias. Tá aqui, ó. Eu vou preparar aqui, ó, 2 cavacos, vai comer eu, meu filho, e depois vamos morrer. Faz primeiro para mim. Eu não tenho nada. Não importa que tu não tenha nada. Vai morrer? Então morre. Mas traz, deixa o teu filho com fome e traz para cá para mim os cavacos que você disse que ia preparar. Traz para mim. Porque assim diz o Senhor. Tem alguma coisa na tua casa? Não, né? Mas olha, Deus está dizendo, traz para mim, porque o Senhor diz que a farinha da panela não vai acabar e o óleo da botija não vai faltar para você até o dia em que Ele dê chuva sobre a terra. Cuida do que é de Deus, e os teus jarros e o teu cálice transbordará. Quem com todos os seus cuidados poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Mas Deus te faz crescer e alcançar aonde Ele quiser. Deus levantou homens para fazer na terra o que Ele, pelas suas próprias leis, por Ele traçada, Ele não pode fazer. Deus traçou um plano de encontrar verdadeiros adoradores e verdadeiros servos para realizar as coisas que Ele tem a fazer na terra. Essa é a troca de Deus. Ele quer encontrar homens que o sirvam, homens que voluntariamente o adorem. Esta foi a missão de Jesus, revelada à mulher samaritana. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E quem mais adorou senão o próprio Cristo, que foi o que mais serviu, dando a sua própria vida em resgate de muitos. E a parte que você não pode fazer, que é descer o maná no deserto, que é abrir o mar vermelho, que é descer as codornizas diante de ti, esse sobrenatural que está no comando de Deus, é Ele que faz. Essa é a troca, irmão. Você cuida do que é de Deus, e Deus vai cuidar do que é teu. Tu tem fome? Está preocupado com a fome? Não. Quem se preocupa com a tua fome é Deus. Está faltando coberta? Está faltando gasolina para o teu carro? Está preocupado? Está errado. Tu não tem que te preocupar com isso. A tua preocupação é outra, a tua missão é outra. Quem se preocupa com a tua gasolina, com o teu carro, com a tua casa, com a tua comida, com a tua coberta, com as tuas vestes, é o teu Deus. É Ele que se preocupa contigo. Então escuta aí. Para de tomar o lugar de Deus, mortal. Muitos já se perderam nesse ministério. Não, eu sei que Deus é poderoso, mas eu tenho que fazer a minha parte. A tua parte é servir a Deus. Foi para isso que Ele te chamou. A tua parte não é cuidar de matar a tua fome. A tua parte não é cuidar de matar a fome do teu filho. Jesus não te chamou para ser um escravo de trabalho matando fome de ninguém. Ele te chamou como coroa da criação para ser um adorador. Não pode entender uma palavra dessa? Se tu não entender uma palavra dessa, tu nunca serás nada.
Até as crianças estão compreendendo. É assim que funciona, meu irmão. Você cuida do que é de Deus e Ele cuida do que é teu. Veja em que estão canalizadas as tuas preocupações. Nós só temos direito a uma preocupação: dobrar joelhos e perguntar: Deus, qual é a tua vontade? Não te resta mais nada. Quando você diz assim, ó, Deus, eu estou pensando em fazer A, B, C, D, Deus me abençoa, amém, e parte, você cavou a sua própria cova. Deus, eu pensei nisso, Deus, mas eu já esqueci. Eu quero dizer o seguinte: qual é a tua vontade? Aí você acerta sempre, não erra nunca. Mas as pessoas cismam de ser guias da sua própria vida. Você se converteu? Quando nós nos convertemos, nós dizemos que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ué, como é que você está todo preocupado com a sua vida se você deu ela para Jesus? Ela não é mais tua. Fazer o quê? Tem gente que está travada assim, ó, com uma pedra de mármore na cabeça. Não, mas o que eu faço se eu não trabalho? Ei, ninguém falou que você não vai trabalhar. Mas falei sim que você tem que trabalhar na direção de Deus. Isso eu falei. Não falei isso. Se você não trabalhar, eu vou dizer logo: ei, vagabundo, vai procurar o que fazer, vai para o terreiro de macumba, vai para a igreja católica, seu vagabundo. Agora, você tem que trabalhar na direção de Deus. Deus, o que tu queres? Que eu seja empresário rico ou camelô pobre? Ah não, Deus, espera aí, eu tenho condição, eu me formei, eu tenho faculdade, se eu entrar para o campo de trabalho, rapidinho eu estou rico. Deus, o que tu queres? Queres a mim como um rico ou como um pobre? É isso que é a vitória, meu irmão. Sabe por quê? Porque na vontade de Deus não existe pobreza, só existe riqueza. Até quando o povo vai falar de Deus que sustenta o seu povo no deserto? Mas quando é Ele que tem que atravessar o deserto, não a Deus. Deus sustenta no deserto, até que seja eu que tenha que botar o pé no deserto. Aí eu digo que não a Deus. É assim que está a cabeça de muita gente aqui dentro. Vai cavar, vai cavar, vai cavar, vai cavar, vai cansar e vai deitar na cova que cavou. Não vai conquistar nada. Deus não te chamou para ser um conquistador. Deus te chamou para que Ele conquiste na tua vida. É Ele. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que temem ao Senhor, de nada tem falta. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o colherás. O que são as águas? O que é o teu pão? O pão é sustento, a água é a palavra. Lança o teu sustento sobre a palavra, que tu vais colher. Agora, as pessoas têm a mania de entrar na igreja e estar pensando que vai ouvir o que ela gosta, o que lhe agrada, o que é fácil de entender. Eu vou dizer o que tu está escutando, meu irmão. Você está escutando Deus falar contigo. Deus, você está escutando Deus falar contigo. Ou você vai seguir ou você vai morrer no meio do caminho, simples assim. Porque a palavra de Deus não voltará vazia, ela cumprirá o que lhe apraz na vida daquele que crê. Analisa friamente o que eu estou falando, vai, continua analisando friamente. Não põe tua alma para compreender a profundidade da voz que está chegando dentro de ti, não. Fica examinando aqui o que está saindo da minha boca, que você vai ver o teu futuro de desgraça como será. As palavras são minhas, a voz é minha, a voz é minha.
mas a palavra e a tradução se dá dentro de ti. Quer me ouvir, quer escutar, quer atentar, olha para dentro de ti, aonde o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Fica tentando discernir as palavras da minha boca, tu está cavando a tua desgraça. Discerna o que o Espírito Santo está traduzindo dentro de você. Se Deus falou assim para mim, você vai lembrar. Se de um enganador eu levantei uma nação, esqueceu? Claro, quem tinha que lembrar era eu, foi dito a mim, né? Se de um enganador eu levantei uma nação, o que eu não farei de um justo? Esqueceu, né? Não deveria esquecer. Sabe por que você não deveria esquecer? Porque a palavra foi dita a mim, mas na minha sombra está você. Eu sou a grande árvore, cujo tronco se estendeu e os seus ramos cobrem todos aqueles que vêm debaixo da minha sombra. Eu sou a última e grande árvore que faz terra no planeta, faz sombra no planeta Terra. Sou a última e grande árvore. Quem quiser abrigo terá que vir debaixo das minhas sombras. Se de um enganador Deus levantou uma nação e o mundo conheceu o Deus de Israel, o Deus de Jacó, que dirá o que ele fará de um justo? És tu justo? Em que tu és justo? Nas tuas contas, no teu trabalho, nas tuas finanças, no teu lidar com pessoas A, B, C, T, nas notas fiscais. É nisso que você é justo? Não, nisso você é injusto, porque o justo é aquele que atentou para o chamado de Deus na sua vida e serve ao Deus vivo. Esse é justo. Quando Deus diz o meu justo, ele nunca se refere a um cidadão comum, ele sempre se refere a um servo seu. Vou repetir. Quando Deus na Bíblia diz o meu justo, nunca se refere a um cidadão exímio no meio da sociedade, um camarada com uma família nobre, um camarada de bons costumes, um cara muito trabalhador, que cuida da sua vida. Esses nunca foram chamados de justos do Senhor. Justos do Senhor são os que têm pagado o preço, a humilhação e as afrontas para servi-lo. Esses são justos. Procura numa chave bíblica, hoje é fácil, no celular você acha. Chave bíblica e procura a palavra justo, e você vai ver a quem Deus está se referindo. Agora tem gente que pensa, não, hoje Deus estava me esclarecendo sobre um pensamento que é milenar das pessoas. Não, irmão, eu vou à igreja, eu cuido da minha vida, a minha vida com Deus, vou à igreja, presto a minha obediência, a minha reverência, eu louvo ao meu Deus. O desgraçado diz o meu Deus, maldito e desgraçado todo aquele que disser o meu Deus, que não possui um sacerdócio na sua vida. Maldito, desgraçado seja aquele que disser o meu Deus, sem possuir o sacerdócio de Cristo na sua vida. Ninguém tem Deus, só existe Deus no ministério sacerdotal, meu irmão. Não existe Deus sem um ministério sacerdotal. Por isso que tu está sentado aí dentro de uma igreja, porque eu sou um sacerdote e tenho um ministério. É assim que funciona. A oferta das pessoas tem que passar pela mão dos. E as pessoas dizem assim, não, eu vou na igreja, eu louvo o meu Deus, eu nem me envolvo com ninguém, eu nem entro em grupos, nem nada, porque tem muita fofoca, blá, blá, blá. Eu levo a minha vida, eu e Deus. Ei, infeliz, maldito e desgraçado, Deus queria te preparar para o céu. Tu acha que você pode sustentar essa filosofia lá no céu?
Não, eu estou aqui no céu, mas aqui é eu e o meu Deus, eu não me envolvo com ninguém. Se tem uma filosofia que você não pode sustentar no céu, significa que ela na terra está errada. Não existe eu e o meu Deus, existe eu e meus irmãos, eu e a igreja, eu e todos. Como é que Paulo diz que nós somos o quê? Membros uns dos outros, somos todos um só corpo. Um corpo tem uma só cabeça. Mas os pés são coletivos, os dedos são coletivos, os braços são coletivos, as pernas são coletivas, os cabelos são coletivos, sei lá, um monte de coisa é coletivo. Mas quando se fala de cabeça, fala uma só. Assim é a igreja. Tem uma liderança só. Mas somos membros uns dos outros. Mas tem gente que diz, não, eu sirvo ao meu Deus, eu não me envolvo com nada, não me envolvo com ninguém. Sabe o que acontece? Vamos terminar aqui. Sabe o que acontece quando você diz que não se envolve com nada, não se envolve com ninguém? Isto significa que você não foi provado. Isso significa que você não foi experimentado nos atritos, nas divergências, nos conflitos. A sua paciência não foi testada. Você tem que se envolver com os teus irmãos, principalmente aquele que te irrita, aquele que te zoa, aquele que pega no teu pé. É ali que Jesus está te provando para ver onde vai o teu caráter. É por isso que no ministério existem rebeliões. Só que eu estou tão calejado com isso que eu nem vejo mais prova nisso. Mas Moisés viu. Já falamos sobre isso, né? Foi uma prova tremenda para Moisés. Foi uma prova tremenda. E Moisés cirou. Deus, não receba a sua oferta. Se alguma coisa simples acontecer, então eu não tenho ministério. Mas se alguma coisa inaudita acontecer, se a terra abrir e eles forem tragados com tudo, então o Senhor é Deus na minha vida. Pronto. Foi-se. O caráter de Moisés foi mostrado ali. Quem julgou foi Deus, e Deus achou que estava correto. Tem gente, não, eu não me envolvo não. Não quero nem assunto com aquele irmão ali. Tu tem que ter assunto com aquele irmão. Uma hora Jesus vai cercar você e ele num aprisco e vai ficar só as duas ovelhas, uma dando patada na outra. E aquela que sair com mais patada, essa é vencedora. Se uma sair ferida e a outra sair ilesa, a que saiu ferida, como ele, ovelha muda, ferido, levado ao matadouro, este é o aprovado para o reino dos céus. Você tem que se envolver, meu irmão. Não tem esse papo, não, se eu me envolver aqui, sempre vai sair fofoca. É isso aí, quando sair fofoca, Jesus vai vir de perto ver qual é o teu comportamento. Como você lida com uma fofoca? Tu queres ser um líder na causa do Senhor? Tu queres ser um líder na igreja de Deus? Tu queres ser alguém com um cargo nas funções espirituais de Deus? Ora, nós estamos aqui para lidar com o quê? Não é com fofoca? Não é com mentira? Não é com gente safada? Não é com pilantra? Não é com ovelha negra? Não é com falso? Não é para isso que nós estamos aqui? É para isso que eu estou aqui, irmão. Quantos me procuram? Não, pastor, porque... Irmão, faz isso, isso e isso. Acabou. Acabou. Ah, pastor, falo, vai falar. Não, é isso, acabou. Às vezes alguns irmãos eu chego, falo alguma coisa. Outros eu até esqueço o assunto e depois eu vejo Deus dando a palavra. Uma semana, 2, um mês depois, eu vejo a palavra fazendo assim, ó. Você está aqui para ser provado. Não adianta fugir para o seu casulo, não, porque Jesus vai jogar mais alguém lá dentro. E quanto mais tu fugir para o lugar estreito e solitário, mais apertado vai ficar com alguém, mais vai ter que se arranhar.
Não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta dizer, não, pastor, essa semana está meio bruto, meio ignorante, eu não vou nem lá falar com ele. Aí sabe o que acontece? Jesus vai te obrigar a vir falar naquele dia que eu estiver acordado de mau humor. Isso é raro, mas quando Jesus quiser, ele vai fazer isso justamente para te pegar. Não, a irmã Cláudia, essa semana ela anda meio... Tomara que seja só essa semana. Essa semana ela anda meio... Não vou não. Vai ter que ir, troca uma ideia. Eu quero ver se eu trocar uma ideia com a minha esposa quando ela está mal-humorada. Eu quero ver. Mas é aí que tu vai ser testado, meu irmãozinho. Tu quer ser santo? Em quê? Num mundo de santidade? Adão era um homem fiel ou infiel? Vamos ver na hora da prova, amém? Eva era uma santa mulher acima de todas as provas ou... Não, vamos ver na hora da... O apóstolo Paulo era um homem fiel e temente a Deus a todo custo. A todo custo, vamos ver na hora da... É sempre assim. Se tu foges do meio dos porcos e espinhos, tu vai ser ferido lá fora. Seria melhor ter sido arranhado apenas aqui dentro, porque quando tu é arranhado e é ferido no meio do aprisco, o médico dos médicos tem o bálsamo de Gileade para dispensar sobre ti. Mas quando tu é ferido lá fora, meu querido, tu nem percebe. Quando tu olhar lá diante da eternidade é que tu vai ver as marcas do mundo em ti que não foram saradas. Aqui dentro é lugar de haver arranhões, de haver intrigas. Aqui dentro é lugar para isso sim. E nisso você vai para a oração, vai ter atitude cristã e o teu caráter vai ser modelado. E Jesus, que vai te ver fiel no pouco, vai te colocar sobre o muito. Eu já não dei tanto testemunho aqui. Quem foi o cara mais humilhado dentro de igreja? Fui eu. E os que me humilharam? Hoje, se eles vierem lamber meus pés, eu te puxaria o pé e diria, tu não é digno de lamber o meu sapato, sai para lá. Eu estou tão acima deles, que se eu olhar para baixo não os vejo. Sabe por quê? Porque enquanto eles se achavam poderosos para humilhar, eu me achava poderoso para sofrer humilhação. Enquanto eles se achavam elite, porque tinham conhecimento com o pastor, eram parente do pastor, casado com a filha do pastor e tinha neto, não sei de quem, tudo lá envolvido na maior elite. Enquanto eles achavam que eram as elites, eu estava pelos recantos solitário, buscando entender os caminhos do Senhor. Enquanto eles eram promovidos, Jesus era quem estava tratando na minha vida. Eles foram promovidos, sustentados lá no alto, mas o braço do homem cansa e tira fora, e eles despencaram. Quem me jogou para o alto é um braço que homem nenhum consegue corromper. Eu nunca cairei, porque esse braço não cansa. E a minha convicção, a minha forma de ser rendido ao Evangelho, isso me sustenta eternamente. Como disse Jesus, grito eu para o mundo: quem de vós me convence do pecado? Quem de vós? Tu está pronto para voltar às ruas? Tu está pronto para voltar às ruas? Para proclamar o mercenarismo dos pastores no centro da cidade? Tu está pronto, meu irmão? Tu está pronto mesmo para ser afrontado no meio da rua? Tu está pronto para denunciar essa raça, de arrancar eles da toca deles? Eles pensam que podem cercar o povo deles dentro de um aprisco. Nós vamos pegar o povo deles no meio da rua. E eles vão ouvir as verdades que Deus tem colocado dentro da nossa alma. Porque a obra de Deus ninguém detém. Ninguém detém. Mas eu pergunto, tu estás pronto? Se tu não estiveres pronto,
simplesmente, não saias atrás dos vencedores. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi a cabeça dos profetas sendo cortada. E as cabeças foram entregues em suas mãos. E o Senhor colocou elas de volta daqueles que estão de pé. Então essa visão cessou. Hoje, subindo na escadaria da onde eu moro, eu vi um ser negro. Foi coisa muito rápida. Eu pensei que era um pássaro, mas depois eu fui orar. Ele passava de um lado para o outro, coisa de fração de segundo mesmo. E quando o Senhor colocou no grupo as visões, eu também fui orar. O Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi alguns vizinhos meus, o anjo, com um semblante muito pesado. E esse anjo entrava na residência deles e pegava essas pessoas pelo cabelo e vinha arrastando. E eles gritavam: nós somos cristãos. E o anjo respondia: eu enviei os meus pequeninos e vós não deram ouvido a eles. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi alguns irmãos caminhar na areia. Quem caminha na areia tem dificuldade. Chega um determinado tempo, você fica cansado. E Deus está trazendo uma palavra. Se esforce, porque falta muito pouco tempo. Então a visão cessou. Amém, mestre. A paz, irmãos. Tremendo é o nosso Deus, que fala e cumpre. Amém. Mestre, no mover do trabalho, dos folhetos, eu via os irmãos na seara trabalhando, entregando os folhetos. E eu vi um grande reboliço próximo a uma igreja, onde homens saíam de dentro e vinham indagar aquilo que os irmãos estavam fazendo. Então eu via sair de dentro de uma igreja um principal, o responsável, o pastor principal da igreja. E quando ele abordava um irmão, ele chegava com aquela autoridade satânica, ele caía endemoniado. E ele ficava ali endemoniado, e o irmão que estava diante dele dizia: este demônio só vai sair quando o Deus da geração Jesus Cristo quiser que saia. E eu via os seus obreiros tentarem expelir aquele demônio, mas ele não saía. E os irmãos ficavam olhando aquilo, porque Deus tinha dado a direção naquela hora. Então aquele homem continuava endemoniado e ele se batia. E eles não conseguiam nada. Então eu via um irmão invocar o Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração Jesus Cristo, e expelir aquele demônio daquele homem. E todos que estavam ali ficavam maravilhados e davam glória, não ao Deus daquele lugar, mas ao Deus da geração Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu via várias pessoas, na visão, eu via as pessoas no alto.
E era bem amanhãzinha, bem cedo. E aquelas pessoas olhavam o horizonte como se esperassem ver o sol. Porém, naquele mesmo horizonte, mestre, eu via subir vários folhetos. E aqueles folhetos brilhavam como o sol. E as pessoas que estavam no alto contemplavam aquela visão. E aqueles folhetos vinham subindo, subindo, subindo. Em pouco tempo, atrás dele veio o sol. E o sol nascia. Meu Deus. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Os meus folhetos me trarão de volta à terra. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. No momento que o Senhor falava dos jovens que tinham ministério, eu vi uma capa enrolada. Essa capa, ora era laranja, ora era ouro. E essa capa brilhava muito. E ela saía de trás do púlpito, e desenrolando, ela ia e se moldava nas costas do Davidson. Amém. Irmão Jairo, estava predito, irmão, AVC, parada cardíaca. Porém, de tempo em tempo, por causa da tua fidelidade a esse púlpito, Deus tem dado ordem a anjo ao teu respeito para fazer um check-up na tua saúde, irmão. E no 50º ano de vida sua, uma parada cardíaca lhe atingiria, irmão. Deus vivo, poderoso é o Deus deste lugar. Daniele, Deus tinha uma criança para lhe dar. E o projeto de Deus com essa criança era a semelhança de Samuel, pois Deus lhe via como Ana. Carlos Gomes, assim diz o Deus Todo-Poderoso, me entrega a criança. Entrega a criança a este púlpito. Não esconda a criança, diz o Senhor. Kelly, no momento da palavra, cuida do que é meu. Eu vi você levantar, correr, saltar, pular, sentar, levantar. Estavas inquieta, pois sabes que a palavra era contigo. Juan,
manda te perguntar ao Senhor: do que tem medo? Queres largar? Largue. Faça a prova de mim, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim diz o teu Deus. Aleluia, Deus. Eu vejo morte nesse meio aqui, ó. Nesse meio. Deus da geração Jesus Cristo manda perguntar, Leidiane, Sônia, você, Francisca, Gilmara, acaso podem morrer hoje? Pois assim digo eu, Senhor, vós não podes morrer hoje, pois as vossas vidas são reprovadas neste lugar. Deus, Ele vai apertar esse povo, mestre. Deus vai apertar aqueles que são fiéis desta casa, até extrair o que de melhor tem cada um para o teu reino. Deus me mostra, mestre, a mesma visão que eu tive de madrugada comigo, com o Michel e com a Renata. Eu vejo Reinaldo, Elaine, Alessandro, Marquinho, André, Clark, Alexandre, Paulo, Samuel, Jorge, Diego, Antônio, André, Caroline, Dayana, Josi, Cláudia, Rômulo, Júnior, Ágata, Eude, Jairo, Océlia, Vitória, Michel, Carlinhos, Dorgival, Kelly, todos com a espada diante do rosto, todos com uma espada diante do rosto, e essa é a espada do Senhor, e ela não se apartará de nós, diz o Senhor. Eu extrairei o melhor de cada um, diz o Senhor. Eu espremerei esta casa, diz o Senhor. Eu vejo um anjo e a Blumenau, em Santa Catarina. E ele observa o Borba. E Deus manda fazer uma pergunta a ti, irmão Borba. Verdadeiramente é isto que quer? Será que estarei eu naquilo que se propõe a fazer? Diz o Senhor. Tu me perguntaste, homem, eu estou te respondendo.
Aleluia, Deus. Deus, eu te vejo dentro de uma casa. Nessa casa eu vejo uma jovem, vejo um rapaz e uma senhora. E eu vejo, irmão, um grande juízo se aproximar daquela casa. Porém eu vejo o sangue do Cordeiro nos umbrais daquela porta, porque tu está lá dentro. Aleluia, Deus. Deus visitará os vossos vizinhos blasfemadores. É tempo de juízo. E eu trarei o meu juízo, diz o Senhor. Eu visitarei os blasfemadores. Paulo Sérgio, lembra daquele feto? Eu te cobrarei a morte daquele feto, diz o Senhor. Tu disse isso para alguém? Nunca disse, pois o Deus da geração Jesus Cristo te diz nesta hora. Diz que é mentira, homem. Aleluia, Deus vivo. Deus levará juízo do lado das vossas casas. Traz à memória agora aquele que blasfemou contra este lugar, e eu atenderei a sua súplica, diz o Senhor. Deus vivo. Aleluia, Deus. Mestre, eu vejo 3 pássaros negros saírem deste lugar nesta hora. E eles levam o pavor, a morte, a doença, o câncer, a cadeira de roda e as balas perdidas. E todos verão o grande juízo que fará o Deus da geração Jesus Cristo por esses dias, diz o Senhor. Até aqui. Mestre, eu via o senhor mais jovem, na sua mocidade, e abriu diante de ti, mestre, como se fosse uma visão, uma cena na qual o senhor avistava só areia, um grande deserto, e o sol escaldante à frente do Senhor, e olhava para a sua face, meu mestre, escorria pela sua face lágrimas de sangue, de uma forma contínua, mestre.
Não para de escorrer lágrima de sangue da sua face, até os dias de hoje. E essa areia, esse deserto, para ti, mestre, é como se fosse um grande mar, pois o Senhor mergulhou nesse deserto. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: porventura, não tereis zelo pelo meu ministério? Não tereis zelo pelo meu filho? Então atente a vocês que carregam capas na minha seara. Pois se não forem fiéis, não forem submissos, eu retirarei a capa de cada um de vós. Se vocês que adentram o meu templo, não buscam ser a imagem e a semelhança do meu sacerdote, eu digo a cada um de vós: rua! Pois aqui és uma congregação dos justos, só os santos permanecerão sentados nessas cadeiras. O meu sacerdote não és palhaço. Verificai a vida, a estrada de cada um. Podereis vós, comparecer na terra dos santos. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Tive uma visão, mestre. Eu vi no começo do culto, ainda nos louvores, eu vi o Senhor no púlpito e eu vi uma lança, como se ela viesse do céu, passava por trás da nuca do Senhor e ela entrava na boca do Senhor. Isso são palavras do alto. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma moça, uma jovem, e como se a sua saia, o seu vestido fosse levantado, eu vi como se fosse a sua roupa íntima, como se fosse aquelas calçolas grandes que vinham até embaixo, até nos joelhos. E quando eu tive essa visão, eu ouvi a palavra virgem. Então eu vi do lado esquerdo dela, como que eu estivesse vendo ela pelas costas, eu vi aqueles cachorros egípcios, aqueles cachorros de focinho bem finos. E eles eram muitos e eles estavam acorrentados e como se rugissem para cima dessa virgem. E havia alguém segurando esses cachorros muito bravos. E ali essa visão terminou. Amém. No momento da pregação, eu vi o Senhor todo o tempo com uma veste, se fosse aquelas vestes antigas, sem lugar para os braços assim, mas era um branco mais assim, sujo do tempo, assim, mais batido, não sujo, mas mais batido, e ele tinha listas azuis, né, as listas azuis, assim, exatamente como se fosse uma veste judaica, mas não era com o tecido que temos hoje, era com tecido mais bruto, assim, mais antigo, e o Senhor pregava todo o tempo com isso, com essa veste. Amém. Na pregação foi como se o púlpito tivesse sido levantado do chão, se a terra tivesse movido e jogado o púlpito para cima.
e como se a pregação toda fosse pregada e nós tivéssemos que olhar assim para o alto, muito acima, assim. E eu creio que é exatamente isso, né? O Senhor está acima de todos, né? E as palavras que saem do púlpito e do Senhor, elas são altas, muito altas, para que alguém possa alcançar. Ou seja, ninguém na terra prega igual ao Senhor. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi como um ramo com muitas sementes, como se fosse feijão de vara, assim, com muitas sementes dentro. E ele se apresentou do lado direito do púlpito. Eu vi um grande anjo gigante com um facão na mão, e ele cortava algo como se fosse um alimento, como se fosse uma gelatina. Cada vez que ele cortava, ficava numa cor, e ele botava nas cadeiras vazias. Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, trará pessoas que ouvirão a palavra do último Elias. E os alimentos para essas pessoas, para essas sementes, já está sendo preparado desde o dia de hoje. Amém. Algo mais? Não. Vamos agradecer ao nosso Deus. Deus bendito, aqui estamos, Senhor, como quem busca entender, compreender, ter uma fé plena, Deus, ter um pleno entendimento, pleno conhecimento. Sabemos, Senhor, que é o Teu Espírito somente quem pode fazer isso em nós, pois Ele foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Por isso, nesta hora, Senhor, olha para os que desejam a verdade. Olha para aqueles que dizem: Deus, eu quero forças para morrer pela verdade. Eu quero a verdade na minha vida. Olha os que dizem isso, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito seja o tradutor das grandezas celestiais, Deus. Seja aquele, ó Deus, que coloque dentro do espírito de cada um a visão da glória eterna, Deus. Ó Deus, seja aquele que coloque a força espiritual, que o Teu Espírito, Senhor, possa verdadeiramente fortificar aqueles desejosos ardentemente, Deus, aqueles que querem pagar o preço, aqueles que até aqui, Senhor, muitas vezes desejosos, só Tu sabes, só Tu conheces, mas quiseram desejar o Senhor, mas por algum motivo precisam de um milagre. Então hoje, Deus, hoje seja o dia deste milagre, que hoje seja o cumprimento da palavra que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque, Senhor, a todos quantos tens chamado, o Teu desejo é abrigá-los como a galinha que ajunta os pintos debaixo das suas asas. Mas Tu disseste a Israel: Tu não quiseste, mas porém, Senhor, se alguns aqui, ainda que fraco, ainda que fora das asas, desejam e querem, Deus, que Tu possas abrir a última porta, Deus, e capacitar para que o fraco seja forte, para o que tem te envergonhado passe a te glorificar, Deus. O que tem sido inútil passa a ser visto como um servo, Deus. Que o enfermo fique curado, que o que está fechado ouça afatá e abra, Deus. Que o que está morto ressuscite, Deus, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus.
Oh, glórias! Que os teus mistérios sejam nos revelados, Deus. Porque é chegada a hora, Deus. Os folhetos já nasceram, Deus. Mas eles ainda precisam se transformar, ó Deus, no sol da manhã, no sol do meio-dia, no sol da tarde, e baixar com missão cumprida, Deus. E depois nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Oh, glórias ao santo e majestoso, ao que era, que é e que certamente há de vir, que certamente nós o veremos. Nossa alma rejubila, Deus. Nosso espírito te engrandece, Senhor. Nosso ser de adorador, Senhor, se aguça ao extremo. Capacita-nos a adorar, a servir, Deus, plenamente, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Bendito Deus Santo. Deus, Ele tem um recado, mestre, aos rebeldes. Vós rebeldes, que fazem as vossas orações, dobra os vossos joelhos, sobem aos seus montes, pois assim diz o Deus da geração Jesus Cristo a vós. Clamem a plenos pulmões, experimentem tocar na vida de um desses que está aqui neste lugar. Se levantem contra qualquer um pequenino desta casa. Latem pela internet como cachorros. Vivem latindo pelas ruas como cadelas. Acaso o seu Deus é frouxo? Pois cada um tem o Deus que merece. Se o vosso Deus é frouxo, quem sois vós? Não cabe ao servo ser igual ao seu senhor? Pois assim diz o Deus da geração Jesus Cristo a vós, frouxos e covardes, todos vocês. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Até aqui, mestre. Bendito Deus, Pai eterno, leva-nos na tua graça, na tua paz, porque o Senhor é quem nos chamou, quem vai nos conduzir até o fim, com esta glória tremenda, Senhor, que não imaginávamos. E até aqui já podemos dizer que olhos não viram, nem ouvidos ouviram esta glória que estamos vivendo. Leva-nos, Senhor, pois aqui estão os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia, Deus. Vamos em nome de Jesus.